Quantos aqui sentem o verdadeiro desejo, vontade, prazer de visitar uma pessoa que está em estado de câncer terminal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, honesto. O Espírito Santo está vendo. 7, 8, 9, 10. Algumas dezenas de mãos levantadas. Eu confesso para vocês que eu não tenho vontade. Eu não tenho. Eu tenho pouca tolerância à dor alheia. Eu entro no lugar da pessoa, começo a chorar, eu saio consolada. O doente me consola normalmente. Eu não quero ir. Mas eu não vivo para fazer o que eu quero. Eu vivo para fazer o que glorifica a Deus. Então eu não posso ser governada pela minha vontade. Se tem um doente que precisa ser visitado, eu tenho que visitar, porque o meu mestre faria o mesmo. Isso é seguir a Jesus. É procurar as pegadas dele e procurar agir como ele agiria. E não como eu agiria. E essa busca desenfreada pelo prazer e só pelo ambiente confortável, pelo ambiente que proporciona alegria, pelo ambiente que proporciona festa, pelos ajuntamentos que trazem tanto vigor para a gente, tantas coisas em comum para a gente, estão atrofiando a igreja. A igreja está ficando atrofiada. O mundo corre atrás dos prazeres carnais. E nós corremos atrás dos prazeres ditos espirituais. E a gente vem para o louvor e a gente começa a cantar aquela música gostosa. Tem gente que vem no louvor, não canta uma música que gosta, fala assim, o louvor não foi bom. Mas o louvor não foi para você, querido. O louvor é para Deus. Quem tem que gostar é Ele, não é você. O período do louvor é a parte do culto onde você dá a Deus. Onde você oferece a sua adoração, onde você presta culto a Ele. Mas a gente está vendo a coisa tão no entretenimento, e encher as nossas emoções, e preencher as nossas vontades, que a gente então começa a fazer, do período de louvor, um momento de satisfação pessoal. Então você cantou as músicas que você gosta, e se você tira o pé do chão, sabe aquela história, faz um coração para Deus, tira o pé do chão. Gente... Palavra de novo para os líderes de louvor. Vocês não são animadores de auditório. Deixa o Espírito tirar o pé do povo do chão. Quando é um mover do Espírito, você não precisa mandar. O povo pipoca, o povo pula, o povo dança, o povo cai, o povo se abraça, o povo... Busca a presença do Espírito Santo. Ele é a festa. Ele faz a festa em nós. Para de usar a manivela, para de usar o carisma pessoal. Levanta, tira o pé do chão. Teve uma vez que a gente estava lá na Lagoinha, gente, e eram os irmãos. O João até tampou o rosto. A gente estava na Lagoinha, porque, gente, a gente entende o seguinte, tem ministros que são os ministros de louvor. Existem ministros que são ministros de evangelismo. Eles vão fazer shows, eles vão fazer mostras de arte, eles vão participar, vão cantar na FENAC, eles vão cantar, é o corpo de Cristo indo em lugares que é necessário manifestar a Deus. E o artista cristão manifesta a Deus através das suas canções. Nem toda música feita por cristãos é para cantar na igreja. Tem músicas que são feitas por cristãos para glorificar a Deus no século. Manifestar a Deus para o povo que nunca entraria numa igreja. Então, eu entendo isso, e eu admiro isso, mas não tenta misturar as coisas não, que a coisa fica complicada. Aí os irmãos vieram cantar uma dupla sertaneja, eles são uma bênção, mas eles são uma bênção porque são forjados para o século. É para derramar Deus lá fora. Mas aí eles vieram para a igreja. E o João... Vou te expor, neném, vou te expor. O João está no primeiro... O João é o seguinte, o João tem uma qualidade. Ele é transparente. Não, ele não consegue disfarçar quando ele está insatisfeito. Ele não põe máscara. Quando ele está em paz, ele está em paz. Quando ele não está em paz, você vê que ele não está em paz.
E o João está na primeira cadeira. E quando os meninos começaram, faz um coração. Primeiro começaram fazendo um selfie. Um selfie, igreja! Ei! Aí o João eu olhei para o João já começou a torcer o nariz. Aí eu falei assim, meu bem, segura a onda, meu bem, nós estamos na igreja. Ele falou assim, Helena, e por isso mesmo, Helena, aqui não é lugar disso, Helena. Aí eu falei assim, aí daqui a pouco os meninos, faz um coração para Deus. E todo mundo fazendo um coração para Deus. E o João, assim, no primeiro banco. E os caras olhavam para o João. E tipo assim, o que está acontecendo com esse cara? E a televisão passando. Vem a câmera da Rede Super pegando a primeira fila. Todo mundo fazendo coração para Deus. E o João. Porque ali não é um ambiente. Não é um ambiente para gente. Gente, não usa manivela. Não vai na manivela. Presta a sua adoração para Deus. Tem gente que está lá cantando assim. Tem ciúmes de mim. O amor é como um furacão. Aí a irmã levanta a mão na frente. Olha o esmalte dela, que bonito. É assim. Aí vem a câmera. Estou falando pela minha igreja, gente. Os cultos são transmitidos ao vivo. Aí vem a câmera. Passa assim. Aí a câmera está chegando. Me ama. É. Deus, Senhor, tem misericórdia. Nós somos a geração das aparências. Parece, mas não é. Aleluia não, gente. Misericórdia. Quem ama Jesus? Senhor. Pedro estava ali, ó. Estamos juntos, Jesus, a gente vai morrer pelo Senhor. Gente, e eu acredito que Pedro estava sendo sincero. Eu não acredito que ele estava sendo falso. Mas ele estava sendo movido pelas emoções. Ele estava sendo movido pelos seus sentimentos. Ele não estava sendo movido pelo Espírito de Deus, pela obediência à palavra de Deus, ou pela fé. Ele estava apenas baseando a sua decisão, a sua palavra, naquilo que ele estava sentindo. O segundo passo, além de confiar nas nossas emoções apenas, é tomarmos atitudes baseadas em nossos sentimentos, opiniões e razões. Olha o verso 51. No verso 51, disse-lhe Jesus, não, minto. Um dos que estavam com Jesus, gente, aqui em Mateus não fala, mas em outro evangelho, se eu não estou enganado, em João, fala que foi Pedro, foi ele. Nesse texto não fala, mas no outro evangelho atesta, dá o nome de Pedro e o nome de Malco, o soldado que teve a orelha decepada. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Primeiro, nos versos 30, 31, 33, 34, 35, ele está lá, não, nós vamos morrer pelo Senhor, se necessário for. Estava ali cheio de sentimentos, de emoções. O próximo passo é que ele tomou atitudes baseadas nas suas emoções, não na vontade de Deus. Espera aí, esse cara está vendo... Gente, o que Pedro estava na cabeça? Ele não pensou que eles eram em número menor, que tinha uma multidão contra eles, que todo mundo estava armado, com varas e espadas. Ele não pensou, ele agiu pela emoção. E ele decepou. Quantos aqui se lembram daquele episódio tão triste no ano passado, quando na parada gay a menina se autocrucificou, zombando do sacrifício da cruz? Vocês viram essas notícias? Aconteceu isso. Na parada gay eles quiseram atingir o povo evangélico e uma das meninas, nas manifestações ali da parada, se vestiu de Jesus Cristo e se colocou numa cruz, escarnecendo do Senhor. O que uma igreja conectada com o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, sente em relação a uma pessoa como essa? Compaixão. Sente misericórdia.
A mesma compaixão que nos alcançou, a mesma misericórdia que nos alcançou. Mas como nós não estamos conectados ao Espírito, mas movidos pelas emoções, nós arrancamos espadas e cortamos orelhas na internet. Quantos crentes falaram que morra e vá para o inferno, condenada, maldita, meu Deus, em nome de Jesus? Em nome de Cristo, que Cristo é esse? Que evangelho é esse? Que dissemina ódio, que trata o diferente com desprezo. Enquanto Jesus se esvaziou da sua glória, encarnou e habitou entre nós, e não habitou entre os bonzinhos, entre os religiosos, ele habitou entre os cobradores de impostos, entre as prostitutas, ele absolveu mulheres adúlteras, mulheres que viviam na prostituição, ele contactou com samaritana, se revelou para a mulher samaritana. Enquanto o nosso mestre se esvaziou para alcançar as pessoas, nós nos enchemos da religião, apontamos o nosso dedo condenatório e falamos, vai morrer, vai para o inferno. E eu não estou falando nem de coisas radicais, não. Às vezes eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, as pessoas interpretam como querem, ou de acordo com aquilo que está dentro dela mesmo, e elas disparam as suas metralhadoras. Nunca se assentaram comigo, não sabe como que eu vivo, não sabe quais são os meus princípios, me conhece do YouTube e pensa que são meus íntimos, e aí começam a me bombardear, porque não tem nem interpretação de texto. Porque se lesse o texto 3 vezes, ficaria claro o que eu quis dizer. Mas tem gente que se diz cristão que anda armado, não de amor, mas de ódio e intolerância. É em nome de um Deus que o Estado Islâmico está fazendo o que está fazendo. E nós não somos muito diferentes quando vamos para a internet derramar o nosso ódio. E isso tudo porque somos movidos pelas nossas emoções. Somos governados pelos nossos sentimentos. Você vê um negócio, o ódio sobe e o Espírito desce. E o ódio governa. E o revide governa. E a gente, eu estou dando esse exemplo, gente, mas isso na vida prática, tá? No seu relacionamento com seu marido, no seu relacionamento com seus filhos. Nós somos tão espirituais na igreja, porque a gente controla as nossas emoções na igreja. A gente põe a máscara. A paz do Senhor, irmão. A gente usa o crentez fluente. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Olha o manto. A gente usa todo o vocabulário crentez. A gente tem uma roupa adequada. Na hora da adoração a gente chora, a gente ajoelha, a gente levanta as mãos e a gente canta mentiras. Muitas vezes a gente canta mentiras, porque é daqui para fora. A letra é linda, é profunda, e diz que você deve se esvaziar, se humilhar, mas você na vida não se esvazia, não se humilha. Seu orgulho governa, sua vaidade governa, nossas emoções ganham. Pedro tomou uma atitude, movido pela emoção, movido pela raiva, movido pela revolta, movido pelo desejo de proteger Jesus, como tantos fizeram na parada gay. Jesus não precisa ser defendido, Ele é o Rei dos Reis. É Ele que nos defende. Aí vem as consequências, começam a acontecer. Somos dispersos, enfraquecidos e amedrontados, como está escrito no verso 56. Depois de tudo aquilo acontecendo, o que aconteceu? Os discípulos foram dispersos. Quando nós somos movidos pelas nossas emoções, nós não conseguimos permanecer em unidade. Nós não conseguimos andar junto com quem é diferente de nós. Nós não conseguimos nos relacionar com pessoas que têm ideias contrárias às nossas, mas isso que o Senhor quer. Esse é o interesse de Jesus, que a gente seja luz no meio das trevas. A gente vem para a igreja, gente, porque aqui a gente se abastece. Aqui a gente recarrega as baterias.
Aqui a gente está com gente, a gente vê, puxa, graças a Deus, uau, eu não estou sozinho. Tem gente aqui que pensa como eu, que está na mesma direção que eu, está vencendo como eu. Um encoraja o outro, um aquenta o outro. Brasa fora do braseiro, esfria. Mas a gente está num corpo, enxertado num corpo, mesmo com toda dificuldade. É gente que pensa como a gente, que tem princípios que são semelhantes aos nossos princípios, que tem valores que são os nossos mesmos valores. Então você não se sente tão ET. Mas aqui é um lugar para a gente se reabastecer, se alimentar, nutrir, e depois sair lá para fora e expandir, e derramar, e transbordar. Mas se você for governado pelo seu sentimento, você não vai querer. Porque é difícil você estar diante de uma pessoa que trabalha lá do seu lado, ele implantou 2 chifres sobre a pele, é tatuado do alto do pé à cabeça, em cada 10 palavras, 9 é palavrão, que zomba da sua fé. É esse que Deus precisa alcançar. É esse que precisa ser alcançado pelo amor de Deus. Ninguém é desse jeito de graça. Todo mundo tem um porquê atrás do seu aspecto, das suas escolhas. Tem uma carência, tem uma falta, que você sabe que só Deus preenche. Mas como que o evangelho de Jesus vai chegar até ele, se você fala, misericórdia, sangue de Jesus tem poder? Que o Senhor te condene, que o Senhor te repreenda. Porque você é movido pela sua emoção de repulsa, de rejeição. Quantas vezes a gente vê um travesti, se entra um travesti, por que os travestis não entram na igreja? Porque todo mundo olha como se ele fosse um leproso. Misericórdia. Você acha que eles não percebem? Eu acho lindo aquela passagem que Jesus foi até o leproso, tocou o leproso e falou, o que você quer que eu te faça? Ele podia ter perguntado de longe, o que você quer? O que você quer que eu faça com você? Quer ficar limpo? Fica limpo da sua lepra. Quantas vezes ele mandou o milagre chegar? Para a mãe Sirofenícia, ele falou assim, pode ir. Por essa palavra, a sua filha está livre. Ele nem viu a cara da menina. Não sabia quantos anos ela tinha. Ele falou, pode ir. Por essa palavra, a sua filha está liberta. Quantas vezes só uma palavra de Jesus fazia o milagre chegar lá. Mas ele fez questão de chegar perto do leproso e pôr a mão no leproso. Todo mundo fugia do leproso, imundo, imundo. Ele era isolado da sociedade. Jesus foi lá e pôs a mão no isolado da sociedade. Nós como igreja, esse é o nosso DNA, essa é a nossa vocação. Mas a gente também faz. Oi, tudo bem? Deus te abençoe, viu? Vai lá. Deixa a sua emoção, a sua vontade de lado. Seja movido pelo Espírito Santo. Chega perto. Escuta a história. Olha no olho. Gente, avivamento é isso. Avivamento é quando a igreja fica parecida com Jesus. Quando o Espírito Santo fica pipocando de dentro de você através das suas atitudes. Isso que é avivamento. Avivamento não é esse barulho que acontece dentro das nossas igrejas. Avivamento vai ser visto pelo mundo e reconhecido pelo mundo. Avivamento gera arrependimento de pecados. Isso é avivamento. E não existe avivamento com a gente trancado dentro das igrejas. O avivamento transborda. Nossa mente é aberta. Nosso coração é alinhado com o coração de Deus. Nossas emoções assumem um segundo plano. A gente não precisa ficar um ser sem emoção, não. Mas elas estão debaixo do domínio próprio, fruto do Espírito Santo. A gente pensa só no domínio próprio quando a gente quer se dominar para comer alguma coisa, quando a gente quer se dominar para não assistir pornografia na internet. Mas o domínio próprio também envolve eu me controlar as minhas preferências para me relacionar de verdade com aquele com quem Jesus se relacionaria. Domínio próprio fala de dominar a sua vontade. Inclusive a vontade de continuar no seu egoísmo, trancado dentro da igreja e totalmente ineficaz aí fora. E finalmente, somos dispersos, enfraquecidos e amedrontados. Você já conheceu algum crente nos últimos anos com medo? E agora, hein?
E agora que o Temer assumiu, hein? Ele é satanista. Como é que vai ser? A igreja vai perseguida. Ai, meu Deus. Ai, Deus, nos defenda, Senhor. Ai, Deus, e agora? Como é que vai ser? Ai, eu estou com tanto medo, o que virá? E o Trump, hein? Trump ganhou. E agora? Ai, meu Deus. Conheceu algum crente assim? É assim que a gente fica quando a gente é dominado pelas nossas emoções. Gente, o viver é Cristo, morrer é lucro. Isso o tsunami, e os tsunami, as profecias. O mar vai inundar o Brasil. Viu a profecia? Vi a profecia. E aí a gente não pode mais ir na praia. Não vai na praia. Vai na praia. Porque os seus dias estão nas mãos do Senhor. E se você morrer, vai para o céu mais rápido. Ninguém quer isso, né? Por quê? Porque somos governados pelas nossas emoções. Eu não faço. Não, amedrontados, dispersos. É fruto de uma fé emocional. Se eu sei em quem eu tenho crido, se eu estou enxertado na videira, nenhuma folha, nenhum fio do meu cabelo vai ser tocado sem a permissão do Eterno. Eu sou dele, eu tenho dono, eu sou propriedade dele. O diabo não faz o que quer da minha vida. Mas se estiver no plano dele eu ser morta, eu serei morta. E isso vai glorificar o nome de Deus. A gente fala, a gente tem que orar pela igreja perseguida, porque o pessoal está sendo morto, degolado. Sim, a gente tem que orar, não é para eles não serem mortos, não. A gente tem que orar para o nome do Senhor continuar sendo glorificado através deles. Porque, gente, eu não sei se vocês já viram algum vídeo das degolas. Não tem medo nos olhos daqueles homens. Não tem medo. Eles sabem por quem que eles estão morrendo. Eles conhecem alguma coisa que nós, no nosso evangelho atrofiado do Ocidente, confortável nas nossas poltronas, não conhecemos. Eles viram um Jesus que a gente ainda não viu. Eles conhecem alguma coisa que a gente ainda não experimentou. A gente ainda está de fralda, espiritualmente falando. Porque os caras estão sendo degolados injustamente. Agora crianças e mulheres também começaram a ser mortos. E eles não têm medo, não têm terror nos olhos deles. Eles balbuciam o nome do Mestre, Jesus. Não é uma fé emocional que faz isso. É um relacionamento com o Espírito Santo de Deus íntimo, profundo e verdadeiro, que te constrói de dentro para fora. Eu e o João conhecemos recentemente um casal egípcio. Nós ajudamos a tirá-los do Cairo, porque a polícia secreta descobriu que eles distribuíram 40 Bíblias e mandou prendê-los. E nós os tiramos com a ajuda. Muitas pessoas se juntaram. Eu e o João Lúcio fomos apenas uma dessas pessoas que se juntaram para tirá-los de lá. E quando eles chegaram ao Brasil, as poucas vezes que nós tivemos com aquele casal, como que nós sentimos que a nossa fé é tão emocional ainda. Eles ficaram 4 meses no Brasil, aprenderam o português, uma coisa impressionante. E no final eles falaram, nós queremos voltar. E a gente, não, vocês não podem voltar. Ainda está muito recente, deixa passar 1 ano. Não, nós precisamos voltar. Mas vocês não podem, vocês vão ser mortos. Vocês não têm casa mais lá, vocês não têm lugar para vocês irem. Não tem problema. E o Ibrahim falava isso rindo. Não tem problema. Como não tem problema, Ibrahim? Vocês vão morrer. Ele falou assim, não. Espírito Santo mostra. E quando ele falava Espírito Santo, o olho dele brilhava. O sorriso ficava largo, um olhava para o outro. O casal como cúmplice, a gente sabe. Eles ainda não sabem, mas a gente sabe. Espírito Santo guia a gente. Espírito Santo protege a gente. Mas se vocês morrerem? Se morremos é lucro. Uma fé que nós não conhecemos. E eu falei para eles, ore por nós. Eles falaram, vocês precisam. Vocês precisam.
Vocês têm Bíblias em todo lugar. Vende na livraria, Bíblia. Vocês têm pastores que pregam nas ruas, igrejas cheias. O monumento do país é Cristo. Mas precisamos orar por vocês. Por favor, ora por nós. Eles não têm medo. Eles estão em unidade. Eles vendem a roupa do corpo para fazer a obra de Deus. Recentemente eles mandaram para a gente um vídeo que venderam tudo que eles tinham. Ficaram só com a roupa do corpo para ir para um campo de refugiados sírios apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Finalmente, depois desses passos, de confiarmos nos nossos próprios sentimentos, de tomarmos atitudes baseadas em nossos próprios sentimentos e vontades, e de sermos enfraquecidos, dispersos e amedrontados, terminamos por negar a Cristo. Não, Helena, não, isso aí não. Eu nunca vou negar a Cristo. Foi exatamente o que Pedro falou. Mas lembra o que eu falei no início da palavra? O que é negar? Afirmar que uma coisa não é verdadeira ou não existe. Por que as pessoas, por que o ateísmo tem crescido? Porque a nossa maneira de vivenciar a fé está dando base legal para os ateus se tornarem ateus. Tem uma música do Leonardo Gonçalves que chama Ele Virá, que ela fala, falsos enganos, falsos profetas enganam o povo de Deus. Falsas doutrinas e falsos milagres dão razão aos ateus. Pura verdade. Por que o ateísmo está crescendo? Porque uma fé falsa está sendo propagada. Nós terminamos ajudando, propagando um falso evangelho que fortalece o ateísmo. Quando nós fazemos isso, nós estamos negando a Cristo. Dizer que não aceitar a existência de, contestar, não confessar, não assumir. Quantas vezes a gente não contesta porque a gente quer ser politicamente correto? Todo mundo fala o que quer, mas a gente não fala o que a gente precisa falar em amor, em graça, em verdade, em autoridade. Porque a gente não quer ficar mal na fita. Nós negamos a Cristo. Teve uma vez que a gente estava dentro do avião, eu estava com a turma da intercessão e a gente tinha um hábito. Todas as vezes que a gente entrava no avião, a gente orava. E a gente orava, não é assim. Como a gente estava um grupo grande, falava, fulano, ora aí por nós. E aí alguém falava, nesse tom de voz, Senhor, nós te agradecemos por esse voo. Te pedimos o controle, te pedimos que o Senhor leve esse piloto debaixo da tua proteção e nos leve ao nosso destino, debaixo da tua guarda. A gente não estava gritando, a gente não estava ofendendo ninguém, a gente estava sentado no nosso grupo, que normalmente sentava todo mundo perto, um orava num tom audível de voz para aquele grupo. Um dia uma mulher quase endemoniou dentro do avião. Manda ela parar de orar, chamou a comissária, manda parar de orar, aqui não é igreja. Não é igreja não, mas nós temos liberdade ainda. Liberdade religiosa, liberdade de professar a nossa fé. Nós podemos orar nas praças, orar ainda. Isso vai acabar. Agora, a bruxa pode fazer, a macumba é cultural, todo mundo, as canções, sabe? De exaltação a orixás e tudo, caiu no cunho popular, é cultura, mas eu não posso anunciar a minha fé. Porque senão é politicamente incorreto. Você não tem que enfiar Jesus goela abaixo das pessoas, você não tem que forçar a barra, você não tem que acreditar que é você que vai convencer as pessoas, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, mas você não só pode, quanto deve propagar a sua fé.
testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Orar quando você quiser orar, fazer os atos proféticos pela cidade. Você pode, deve fazê-lo. Quando nós não fazemos, nós negamos a Cristo. Nós estamos negando a Jesus. Nós estamos deixando de assumir. Desmentir, rejeitar, recusar, proibir, não permitir. Quantas vezes nós disfarçamos, queremos ficar bem diante dos homens e negamos Deus. Queremos ficar legais para os amigos e negamos Deus. Vamos dar uma festa de casamento. Eu não bebo, eu tomei essa decisão, minha família não bebe, mas os amigos que bebem vêm. Então vamos, o que que tem? Vamos servir uísque. O que que tem? Quem te ama, respeita a sua fé. E vem no casamento pelo afeto, não pela bebida. Eu e o João, no ano passado, celebramos as nossas bodas de prata. Então a gente fez uma festa. E chamamos os amigos não cristãos da época de colégio. E eles perguntaram para a gente, e o vinho? E a cerveja? Não tem. Se vai porque nos ama. Porque vocês já sabem em quem nós cremos e em que nós cremos. Para nossa surpresa e alegria, todos eles compareceram. Todo mundo foi embora cedo, mas estavam lá. Você não tem que agradar aos homens e desagradar a Deus. Se formos ter medo da rejeição, que é uma coisa totalmente emocional, ai, que medo da rejeição, o que vão pensar de mim? Você vai negar a Jesus. Feche os seus olhos. E eu quero que você faça uma reflexão, uma autoanálise. Será que nós estamos vivendo uma fé emocional? Será que nós estamos fazendo das nossas reuniões apenas um ajuntamento, como num clube social? Será que a maneira de nós apresentarmos Jesus às pessoas, ela é condicionada por aquilo que as pessoas vão pensar a nosso respeito? Ou nós somos movidos pelo Espírito? Será que as decisões práticas da nossa vida, como a fidelidade no casamento, como escolher não colocar diante dos nossos olhos e ouvidos algumas coisas, será que nós estamos sendo governados pelo Espírito ou pelas nossas preferências? Será que você vai no lugar onde Jesus iria? Você tem procurado se relacionar com gente que é diferente de você? Existem pessoas que nunca irão entrar numa igreja espontaneamente. Elas precisam que a igreja vá até elas. Você é a igreja. A igreja não são essas edificações aqui. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Pedras vivas. E tem pessoas que só podem ser alcançadas, tocadas por uma igreja dominada pelo Espírito Santo e não pelas emoções. As suas preferências não podem te governar. Nós estamos tão nutridos pelas emoções que nós não temos tolerância a problemas. Às vezes Deus manda o problema, Deus permite o problema para nos moldar, para nos fortalecer, para nos forjar,
para nos tirar, para nos libertar do egoísmo, do hedonismo. Mas a gente não quer, e a gente acha que é a mão de Deus contra nós, ou que é o diabo que está trabalhando. Não, nem tudo é o diabo, gente. Principalmente porque ele não pode nos tocar sem a permissão de Deus. Não é um inimigo para ser menosprezado. Mas muitas vezes o que a gente pensa ser o trabalho do diabo nada mais é do que a mão de Deus resistindo ao nosso orgulho, à nossa soberba, à nossa altivez. Dê boas-vindas aos problemas. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Eu tenho alguns problemas, alguns espinhos na minha carne. E ultimamente Deus tem me ensinado a agradecer por eles. Deus tem me perguntado: você crê em mim, Helena? Eu creio. Você confia? Confio. Então acredite que se você me amar, todas as coisas eu vou usar para o seu bem. Concentre-se em me amar. E me amar é me obedecer. Não é cantar canções de amor para mim. Não é trabalhar para mim. Me amar é me obedecer, é fazer o que eu te mando fazer. Se você me amar, eu vou fazer com que até as suas lutas, as suas tribulações, que até elas se transformem em bênção. Mas você precisa dessa dose de dor. Você precisa desse problema aí para te manter sob controle. Você precisa, por enquanto, desse espinho para te manter aos meus pés. A minha graça te basta. Ela é suficiente. Confia. Usufrui da minha graça. Deita no meu colo. Eu vou te fortalecer. Eu vou te suportar. E eu vou te fazer atravessar o vale. Você não está sozinha. Eu estou com você até a consumação dos séculos. Não briga com Deus, não. Dá graças. Através de um problema específico que eu estou vivendo na minha vida há alguns anos, Deus está baixando meu tupete, sabe? Fazendo eu enxergar a circunstância do outro com compaixão e generosidade. O que eu nunca teria experimentado se eu não estivesse vivendo na minha própria carne o que eu estou vivendo. Deus é bom, inclusive quando Ele diz não. Ele continua sendo bom, mesmo quando as coisas não suprem as nossas expectativas emocionais. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Senhor, nós te louvamos por essa manhã tão preciosa. E nós pedimos ao Senhor, como igreja, que o Senhor nos liberte do cativeiro do hedonismo, que prioriza, que cultua o próprio prazer. Nos liberte também do cativeiro emocional, Deus, que nos leva a irar, a retalhar, a maldizer, a querer nos vingar. Nos encharca com o teu amor. Nos mergulha no teu espírito de fato. Nos enche do teu espírito, para que a gente derrame do teu espírito. Nos enche do teu espírito, para que a gente manifeste bondade, justiça e verdade. Não queremos negar o Senhor como Pedro fez. Que o exemplo do nosso irmão querido, nosso mentor que se tornou Pedro, nos sirva para alguma coisa. Queremos anunciar a tua verdade muito mais do que com palavras, com as nossas escolhas e atitudes e com as nossas reações diante das adversidades. Que o domínio próprio
floresça na nossa vida. Que o teu nome seja glorificado. Não apenas nos momentos que as nossas emoções são brindadas, são aquecidas, mas que no meio da aridez emocional, a gente consiga enxergar o Senhor, mesmo não sentindo nada. Que a nossa fé seja baseada em quem o Senhor é, e não nas nossas próprias catarses emocionais. Liberta-nos, Senhor, do cativeiro que as emoções podem se tornar. E que todas elas, a ira, o medo, a rejeição, que todas elas sejam curadas e controladas pelo teu doce Espírito Santo. Levanta uma igreja forte. Uma igreja que não depende das circunstâncias para continuar te adorando, te bendizendo e acreditando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu oro para que Deus faça essa palavra florescer e frutificar no seu coração. E que você se sinta cada vez mais fortalecido. Amém? Lá fora, gente, vocês podem me levar para casa. Lá na recepção tem a loja. E tem os 2 últimos lançamentos. Esse saiu essa semana. Reflexões de coração para coração. É um livro devocional. E eu espero que abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E o da Janela ao Monte é o relançamento da obra maravilhosa que Deus fez na minha vida, quando eu já estava há vários anos dentro da igreja. Ele me arrancou da religião, me trouxe para o relacionamento. E eu espero que essa leitura abençoe o seu coração. É sempre um prazer servir vocês. Deus abençoe. Por favor, fique em pé. Eu queria pedir que ninguém saísse. Seria uma falta de educação se não fosse falta de temor na presença do Senhor. Nós virarmos as costas antes de nos despedirmos de um momento como esse. Mas Deus não terminou ainda de fazer o que Ele tem para fazer nessa manhã. Quantos reconhecem que essa palavra vem do trono de Deus? De coração você reconhece? Meus irmãos, eu amo o ministério profético. Porque o ministério profético nos põe no nosso lugar, nos confronta. O ministério profético coloca o espelho da palavra diante de nós, para que nós tomemos alguma atitude. Essa semana eu estava em tempo de oração e jejum. E publiquei algumas coisas depois que o Espírito Santo estava falando comigo. Mas que na verdade eu creio que Ele quer falar com todos nós. Frequentar uma igreja sem andar no caminho do arrependimento é aumentar a própria condenação. Você pode repetir isso comigo? Frequentar uma igreja sem andar no caminho do arrependimento é aumentar a própria condenação. Se a palavra que você está ouvindo não gera insatisfação consigo mesmo, não é a palavra de Deus. Se você só é confortado, consolado, animado, nunca confrontado, possivelmente você está ouvindo de homens que falam a homens. O sangue dos mártires, sendo o principal deles Cristo, torna indesculpáveis os que negam a obediência sob o apelo da felicidade própria. Tem gente morrendo agora por sua fé, por sua devoção, por suas convicções. Agora, nesse tempo. Enquanto aqui, na vida boa que temos, a gente negando Jesus, porque não estou feliz. Eu creio que depois de ouvir, nós precisamos alinhar o nosso coração. Precisamos tomar uma decisão. A gente está aqui
para o que der e vier, ou a gente está aqui para uma temporada. Eu queria dar oportunidade, porque se de alguma forma a palavra não só confrontou você, mas se a palavra de Deus nessa manhã fez você perceber, ainda que a contragosto, que o cristianismo que você está vivendo é um cristianismo baseado em sentimentos e não em convicções, e um relacionamento real com o Senhor. Talvez seja melhor você alinhar o seu coração com a verdade. A verdade não muda nunca, suas emoções mudam, as circunstâncias mudam, os cenários mudam, mas a palavra de Deus permanece a mesma. O que pode nos segurar, amados, é nós fincarmos os nossos pés sobre a rocha. Aí podem bater os ventos, virem os rios, as águas, a casa vai permanecer. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, se uma real perseguição varrer a igreja brasileira, quantos desses que estão lotando os nossos templos, que estão lotando esse templo, quantos permanecerão? Se tiverem que empobrecer para permanecerem fiéis, se tiverem que perder suas casas, e tomara que a gente possa chegar às respostas e às decisões antes que nós sejamos provados. Porque quando vem a tempestade, não dá tempo de criar alicerce, meu irmão. Quem está entendendo? Eu quero dar a oportunidade. Se você sente que precisa deixar as suas emoções, as suas vontades, os seus caprichos, os seus dodóis de lado, para dizer: eu estou firme em Cristo, pelo que Ele fez por mim, isso basta. E se você quer usar esse momento para vir mais perto do altar, dizendo: meu Deus, eu vou sair por aquela porta, não para ser governado por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu quero, mas por aquilo que eu preciso, que é a fidelidade à Tua palavra, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Enquanto o Alessandro nos conduz nessa canção, se você quer vir ao altar, vem, eu vou orar com você, nós vamos orar com você. Ninguém saia desse lugar, nós vamos terminar já já. Mas se você não pode dar 2 horas e pouco do seu tempo para permitir que Deus influencie a sua vida, me leva àquele lugar onde o que mais amo não vai competir com amor que eu sinto por ti. Me leva àquele lugar onde o que mais amo não vai competir com amor que eu sinto por ti. Não quero que passe de mim teu mover e um muro de gelo criar em mim. Não quero perder tua presença, deixando o costume se apoderar assim. Me leva àquele lugar onde o que mais amo não vai competir com amor que eu sinto por ti.
onde cair, nenhuma barreira irá me impedir de voltar pra ti, de voltar pra ti. Com fogo do céu queima o meu coração, quebrando o jugo com tua unção. Reaviva-me, eu quero voltar. E então me levanto de onde caí, nenhuma barreira irá me impedir de voltar pra ti, de voltar pra ti. Com fogo do céu queima o meu coração, quebrando o jugo com tua unção. Reaviva-me, eu quero voltar. Oh, me leva àquele lugar onde o que mais amo não vai competir com amor que eu sinto por ti. Diga mais uma vez, me leva àquele lugar, Senhor. Me leva àquele lugar onde o que mais amo não vai competir com amor que eu sinto por ti. Senhor, nós nos aproximamos desse altar, reconhecendo que não é em nós, em nossa carne, em nossa vontade, força suficiente para permanecer. Reconhecendo, Senhor, que somente a Tua graça operando em nós todos os dias, somente a Tua palavra se tornando raiz na nossa vida, será suficiente para nos manter fiéis e resplandecentes nesse mundo tenebroso, Senhor. Viemos a esse altar para realinhar a nossa vida. Estamos aqui para dizer, Senhor, que rejeitamos ser governados pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, pelos nossos gostos. E para pedir que o Teu Espírito reine sobre nossa mente e coração, para entregar ao Senhor nossas paixões carnais. Na verdade, estamos aqui para aceitar o convite que o Senhor nos fez, de morrer para nós mesmos e vivermos para Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor opere em cada um de nós, não só o desejar, não só o querer, mas o cumprir, o realizar todos os dias o que estamos assumindo nesse altar. Senhor, te damos graças por essa manhã em que a Tua bondade nos ensinou. Te damos graças. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Antes que você saia, não como de praxe, o culto da noite, das 19 horas, não será o mesmo pregador ou pregadora, né? Porque Helena e João têm que voltar hoje à tarde para Belo Horizonte. Eu vou estar ministrando à noite. Mas eu tenho certeza que o que você recebeu nessa manhã pode ser fundamental para que você viva uma vida de vitória. Levanta a sua mão, eu quero te abençoar.